Fala galera, paz do Senhor, Paulo mais uma vez por aqui, somos ID. Vamos lá, eu quero falar com você um assunto muito relevante, creio que vai agregar muito com você, o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito desse tema e eu quero compartilhar isso com você. Antes de tudo, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, assine, aperte aqui no sininho para chegar notificações de vídeo para você. Vamos compartilhar o Evangelho do Reino. Você fazendo isso, você nos ajuda a compartilhar a mensagem do Senhor. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e nós vamos alcançar mais e mais pessoas, ok? Então vamos lá, nos ajude a ser um missionário de Cristo. Pois bem, eu não sei se você está escutando essa zoadinha, esse barulho, mas eu estou em Manaus e aqui em Manaus todo dia chove. Então, hoje está chovendo. Então vamos lá, galera. É o seguinte, nós estamos trabalhando nessa série Transparência. O que é a transparência? É as claras, de cara limpa. Vamos lá trabalhar em nome de Jesus para você aprender, porque o Evangelho de Cristo precisa ser transparente. Então vamos lá. Um assunto que eu quero falar com você, e lógico, já falei, aquilo que Deus está tocando no meu coração é sobre algo, que muitas pessoas não têm feito, principalmente no nosso meio cristão. Nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso se posicionar. Você precisa se posicionar. E se posicionar contra quê, Paulo? Se posicionar a favor de quê? Nós precisamos nos posicionar contra o pecado. Dizermos para o mundo que nós nunca vamos nos curvar com aquilo que é fora dos preceitos de Cristo. Dizer para o mundo que nós nunca vamos nos curvar com aquilo que ofende as sagradas Escrituras. Que mesmo que isso cause a nossa morte, nós não vamos nos curvar. Amém? Eu quero que você entenda isso. Nós vamos nos posicionar a favor da família. Nós vamos nos posicionar a favor do reino de Deus. Nós vamos nos posicionar a favor da doutrina bíblica, sem invencionismo, sem misticismo. A doutrina transparente bíblica. Amém? Eu quero que você fique com isso no seu coração. E com isso, eu quero lembrar a você de um texto que está lá em Daniel, capítulo de número 3. Com certeza você já ouviu essa história, a história da fornalha ardente de fogo. Você já ouviu, quem sabe, em canções, você já ouviu na historinha da escola bíblica dominical, você já ouviu seus pais contar sobre essa história, mas eu quero te falar uma coisa. Você já se permitiu viver essa história? Você já se permitiu viajar nessa história? O que aconteceu com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que aqueles 3 jovens fizeram? Eles se posicionaram. O que aconteceu? O rei fez uma estátua, não é? Uma forma superficial de você entender, mas aí você vai lá e busca no livro de Daniel, no capítulo 3, o rei fez uma estátua de aproximadamente 30 metros e aí ele disse que ele baixou um decreto que num horário X ia tocar vários instrumentos e naquele momento daqueles que tocassem os instrumentos, todas as pessoas que estavam na Babilônia de várias nações iriam se curvar diante da estátua. Porém, havia esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 jovens, no momento que tocou, eles não se ajoelharam. Esses 3 jovens, eles não se curvaram diante da estátua. Eles sabiam, porque era decreto do rei, que aquele que não adorasse a estátua ia ser jogado numa fornalha ardente. Mas eles não se curvaram. Eles se posicionaram. E aí foram levar até o rei, chamaram o rei. Tem uns judeus aí que o Senhor escolheu, aqueles que são responsáveis por algumas províncias, que eles não se curvaram diante da grande estátua. E o rei mandou chamar, o rei ficou furioso. E disse, o que aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se curvaram? Eles disseram, rei, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos nos curvar. O rei disse, não, mas vocês sabem que aquele que não se curvar vai ser jogado na fornalha ardente. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês? E eles falaram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas fique o Senhor sabendo, nós não vamos nos curvar. O rei se indignou, mandou aumentar a temperatura da fornalha, ficou 7 vezes mais quente.
amarrou os jovens e aí mandou 2 soldados. A história diz que quando os 2 soldados jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os soldados morreram queimados. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o rei de longe tomou um espanto. Ele disse, mas nós não jogamos 3? Eu estou vendo 4 ali. E aí ele gritou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego e os 3 saíram. Nem o cabelo, nada dele, a não ser as cordas queimaram. Nada, porque Deus protegeu. O 4º homem da fornalha estava lá. O próprio Senhor poderoso estava naquele lugar. E ele protegeu aqueles jovens. Por quê? Porque eles se posicionaram. Depois que eles se posicionaram, correram o risco da própria vida. O que aconteceu? O rei reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus. Por quê? Porque eles não se curvaram. Foram fiel ao seu Deus e o seu Deus assim os protegeu. E eu quero que você carregue isso no seu coração. Diante de tudo o que está acontecendo nesse mundo, nós não podemos nos curvar. Nós não podemos nos curvar a um sistema corrupto que é contra o reino de Deus. Nós não podemos nos curvar a favor do pecado. Não é porque estão inventando um modismo que agora nós vamos pegar esse modismo e colocar em nossas vidas. Escute, nós temos que ter uma ideia que o reino de Deus, ele é amor, mas amor não significa aceitar tudo. Nós temos que entender que o reino de Deus é respeito, mas respeito não significa concordar com tudo. Nós temos, a Bíblia Sagrada como manual da vida do cristão e a ela nós devemos ser fiéis. Fiel à Bíblia Sagrada. Então, nós olhamos a história desses homens, nós vimos que esses homens, Ananias, Misael e Azarias, o seu nome no original, o seu nome hebraico, Ananias, Misael e Azarias, eles não se curvaram, eles não se renderam a um sistema babilônico, a um sistema contra Deus, eles não se renderam, eles disseram, se for para morrer, nós vamos morrer, isso não importa, o importante é que nós vamos ser fiel ao Senhor. Eu quero te convidar, você jovem, ser fiel ao seu Deus, a servir na sua igreja local, a servir na sua comunidade, a você, em nome de Jesus, ser impulsionado pelo Espírito Santo agora, homem e mulher, a tomar uma atitude e se posicionar. Tudo aquilo que é contra os princípios bíblicos, tudo aquilo que é contra os valores da família, tudo aquilo que é contra o reino de Deus, nós devemos nos posicionar, que não vamos nos curvar. Lógico, com todo respeito, nunca julgando ninguém, porque isso não cabe a nós, mas ao Senhor, mas nós nunca vamos se curvar diante disso. Vamos tratar com amor e com a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos pessoas que estamos nessa terra para anunciar o Evangelho, proclamar a palavra às claras, de forma transparente. Doutrina bíblica, ela não vai mudar, ela permanece intacta até os dias de hoje. Homem nenhum pode rachar isso, homem nenhum pode colocar o seu achismo. Paulo diz, se até um anjo mesmo vier a vocês pregar um outro evangelho, considere isso como anátema, ou seja, maldito. Nós não vamos nos curvar diante do misticismo, nós não vamos nos curvar diante daquilo que é contra o reino de Deus. Eu quero te encorajar em nome de Jesus, se posicione, porque Deus te ama e Ele ama todas as pessoas. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna. Conheça a verdade e a verdade vai nos libertar. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus que disse isso, ele venceu o mundo. Jesus, quando foi assunto aos céus, o anjo veio e disse: ei, da mesma forma que vocês olharam ele subir, ele também vai descer e vem buscar a sua igreja. Então vamos lá, em nome de Jesus, nos posicionar. É isso aí, é ir na cabeça. Não perca o foco. Ame a Jesus, ame as pessoas, ame o próximo. Que Deus em Cristo te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilhe isso com o máximo de pessoas possíveis. Vamos espalhar o evangelho do reino. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ei, uma dica: se posicione. Amém? Vamos lá, que Deus os abençoe.